Olha, eu li esse texto aqui porque é a desembocadura de uma, de uma sucessão de vozes que nos deixa claro que para chegarmos nesse versículo que nós lemos, esse versículo 14, houve um aviso, houve um protesto de vozes. Tivemos anúncios aqui que foram dados, e que de alguma forma, somente quem tem o mínimo de respeito, de temor a Deus, sabe da importância de ouvir essas vozes. O apóstolo Paulo disse que no mundo há muitas vozes, mas nenhuma delas é sem significado. O que ele está querendo dizer é que Deus fala conosco, a raça humana se comunica. Está dando aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí, está dando aqui um tumulto aqui no som, não sei se... Aí, acho que está legal agora. Acerta aí, que parece, não sei se é aqui... Vocês estão ouvindo um som aqui? Não estão ouvindo, não? Não? Então tá bom, eu vou lá, se acontecer alguma coisa, você conserta aí. Há muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem significado. Ou seja, Deus tem a forma de se comunicar com a sua criação, mas eu tenho percebido que a criação tem estado com os ouvidos tão embotados, com os olhos tão embotados, que não conseguem mais enxergar a voz de Deus, e pior que não enxergar a voz de Deus, é não ouvi-la. Está com medo, né? Deu medo, né? Um texto do Apocalipse, mandando passar o cerol, né, Cristina? Conseguiu aí? Conseguiu dar um jeito? É o ar? É o ar? Que raro que eu vi ali, o troço gritando ali. Como pode ser o ar, gente? Não, tá bom, deixa para lá. Aí na foice, que a missionária quer logo a foice. Mas Deus tem tentado, até chegar aquele versículo, Ele tem tentado se comunicar com a sua criação, mas a criação não ouve mais a Deus. E normalmente, por não ouvir a Deus, as consequências vêm, e às vezes são as mais terríveis. Por exemplo, quando caíram as Torres Gêmeas, até onde eu sei, o Dr. Billy Graham, que sempre foi conselheiro da Casa Branca, pastor Billy Graham, seguramente o maior do século XX, no sentido de abrangência de trabalho, entrada em portas, que até então nenhum evangelista conseguia entrar. Ele estava hospitalizado, então todos queriam uma resposta dele, porque ele representava a própria Casa Branca, do ponto de vista do relacionamento com Deus. Então a sua filha teve que responder aos repórteres que estavam no aguardo, e perguntaram onde estava Deus, que não viu isso, que não viu tantas mortes. Onde que estava Deus quando tudo isso aconteceu? É fácil, né? É fácil perguntar por que Deus não impediu certas coisas, onde é que estava Deus, quando a consequência chega. Mas quase sempre quem faz essa pergunta se esquece que Deus tentou se comunicar de todas as formas. Ela respondeu: Deus estava no mesmo lugar que Ele estava quando nós tiramos a Bíblia da Constituição. Deus estava no mesmo lugar quando nós aprovamos o casamento gay. Deus estava no mesmo lugar quando nós tripudiamos os preceitos divinos. Deus estava no mesmo lugar.
mesmo lugar. Deus nunca desceu do trono. Agora, viva com as consequências. O que ela quer dizer é o seguinte: Deus tenta toda força, de todas as formas, se comunicar com a sua criação. Por exemplo, quando você lê o livro de Romanos, capítulo 1, quando Paulo menciona o poder do Evangelho, ele antes diz que Deus tenta se comunicar com a criação, com as coisas que estão criadas. Ele diz que o que de Deus se pode conhecer, tanto a sua divindade quanto o seu eterno poder, são claramente conhecidos pelas coisas que estão criadas. A criação é que não ouve mais, a criação é que não inclina mais os ouvidos, a criatura é que procurou se rebelar. A ceifa vai acontecer. O Senhor ceifará essa terra. Acredite você ou não, Jesus voltará. Agora, antes disso, me parece que Deus traz as suas vozes aí e tenta de alguma forma fazer com que a grande maioria esteja preparado para esse dia, para que não tenha que viver com as consequências, que é a continuidade do texto. Esse texto que nós lemos fala da vindima e a ceifa. Em primeiro lugar, diz que o Senhor está sentado sobre uma nuvem com uma coroa, uma foice aguda e uma voz que é a chamada quinta voz, clama ordenando que seja o que estava sentado sobre a nuvem passasse a foice na terra e ceifasse, porque a cera já estava madura. E ele assim o faz. E depois outra voz é bradada, sexta voz dizendo: olha, agora vindima os cachos da uva da terra, porque chegou o juízo de Deus. Então isso é feito, e aquelas uvas, que são os seres humanos gestantes, são colocados num lagar da ira do furor de Deus, e então são pisados, e o sangue escorre por estádios. E a cena, se você entender o que está dizendo aqui, a cena é chocante. Seguramente nenhum filme de Hollywood ainda teve oportunidade de descrever. A coisa vai ficar feia. Não é brincadeira não, gente. O que está escrito aí é palavra de Deus. Isso não é mito, isso não é lenda, isso não é fábula, isso não é invenção da cabeça de pastor. Isso é fato. Isso é fato que tem a ver com todos os que habitam aqui sobre a face da terra. Todos os que perderam a inocência e entraram no estádio de consciência, todos deveriam entender melhor esse texto, para que quando isso acontecer, não sejam pegos de surpresa, e que possam louvar aquele que vive para sempre, por ter acontecido esse momento, porque vai ser chocante para aqueles que forem surpreendidos por essa ceifa. E quais são as vozes? E o que essas vozes têm a dizer para nós antes do dia da ceifa e da vindima? Antes desse escatom de Deus, antes dessa escatologia, antes desse fato que vai acontecer, que foi indicado, ao meu ver, é aí, nesse texto, que a igreja é retirada da terra. Você pode ter sua crença e acreditar, mas aqui é o momento em que Deus vai tirar o ser humano da terra, os crentes da terra, os fiéis da terra. Quais são essas vozes e o que essas vozes têm a nos dizer? O que elas denunciam e o que elas nos aconselham, para que não sejamos pegos de surpresa. A primeira delas está no verso 6. É a primeira voz de Deus clamando à humanidade para nós hoje. E ela me parece denunciar que o mundo corrompeu o Evangelho.
ela me parece denunciar que o mundo negociou princípios inegociáveis. Diz o texto sagrado que um anjo voou pelo céu, tendo um evangelho eterno, não é um evangelho do homem. Que evangelho que é? Que evangelho que é? É o eterno. Para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Está com o evangelho eterno na mão. Está voando os céus, está percorrendo toda a terra, está pregando a todos os que se assentam, os que governam, os que lideram, e mais do que isso, a todos os que habitam na face da terra. Ao meu ver, isso aqui é uma passagem escatológica que tem tudo a ver com os dias de hoje. Parece-me que esse anjo está voando com o evangelho eterno que Deus deu aos homens o privilégio de pregarem o evangelho eterno, o de Cristo, o da morte, da crucificação e da ressurreição, e não atribuiu a anjos, mas aqui os anjos estão fazendo esse papel. Ora, e se eles estão fazendo, por que eles estão fazendo? Porque os homens negligenciaram. Se diz aí é que se perdeu o temor, não se tem mais louvor a Ele, não se dá mais glória. Tem a ver com esse evangelho que está sendo corrompido nos 4 cantos da terra. Você vai em algumas igrejas e você não sabe mais se o que se prega ali é evangelho ou aquilo é um encontro gospel. E a grande pergunta é a seguinte: por que é que o evangelho em todos os lugares da terra estão sendo tripudiado, está sendo modificado, está sendo dado um jeitinho no evangelho e que está deixando de ser o evangelho eterno? É porque as pessoas não suportam mais a pregação do evangelho eterno. Que o evangelho confronta, o evangelho puxa a orelha, o evangelho toca na ferida, o evangelho suscita coisas que a gente não gostaria de conversar, de falar. E aí, como eu faço para ter gente na igreja? Eu pego o evangelho eterno e negocio, e modifico, e dou um jeitinho. Para eu ter mais seguidor, para que as minhas pregações tenham tantas curtidas. Eu não sei como é que algumas pessoas suportam ouvir a pregação de alguns pastores. Não são todos, mas na sua grande maioria está assim. Você diz: meu Deus, o que é isso? De onde esse cara tirou isso, meu Deus? Que ideia louca é essa? Que ideia doida é essa? Mas agora, em nome de Deus, vale tudo, e não existe nada que justifique melhor a minha heresia, meus devaneios, meus surtos, as minhas síndromes nirodianas, o meu narcisismo, do que a Bíblia. É a mãe das heresias. É daqui que surgiram todas essas religiões, que estão gradativamente se misturando aí com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com todo respeito à religião de quem quer que seja. Mas antigamente, você que era de uma igreja católica, você comparava com a igreja evangélica e dizia: não, cara, eu tenho que ser de lá, porque lá se prega a verdade. Agora, aí então, um católico sabia que tinha que sair de lá e vinha aqui congregar no nosso meio. Mas agora a coisa está mudada. Você está numa igreja católica, olha para uma igreja evangélica, então você convida a pertencer ao nosso ajuntamento. Eles dizem: o que tem de diferente na sua igreja para a nossa igreja? Aí você diz, aí não prega o evangelho. Ele diz: e na sua prega? Será que você não quer me converter ao que você acha que é o certo? Que você não está fundamentado em algo
que seja realmente o conceito imutável de Deus. Pelo contrário, gente. A gente está encontrando aí padres com mensagens muito mais parecidas com o Evangelho eterno do que muitas das nossas igrejas. E a essa altura você está morrendo de dor de cotovelo aí. Que você não sabe nem mais o que é o Evangelho eterno. E você então se levanta como defensora de denominação. Mas esta é a grande e pura verdade. Não tem mais a pregação do Evangelho eterno. E quando tem, logo é sufocada. E alguns pastores, para se manterem na liderança e no poder, vão ali, sabe, se envolvendo com políticas, vão se entregando a qualquer ideologia, porque afinal de contas eu tenho que fazer o que dá certo e não me preocupo com o que é certo. É isso que essa voz denuncia. Já que os homens deixaram de pregar o Evangelho eterno, é necessário que um anjo rasgue o céu com o Evangelho eterno na mão. E é por isso que eu determinei, enquanto eu tiver voz, eu tiver saúde, eu quero subir esse púlpito e não ficar passando a mão pela sua cabeça. Quero poder fazer aquilo para o qual Deus fez o homem. Paulo diz que os anjos bem atentaram para isso que a gente faz, mas não lhe foi dado. Mas aqui está havendo uma inversão de função, pois os homens já não pregam mais o Evangelho eterno. Sim, me chame de chato, me chame de antiquado. Agora, jamais poderás me acusar de que eu não prego o Evangelho eterno, que eu quero continuar pregando o Evangelho eterno. Esse anjo vem por aí, está aí, voando pelo céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, e ainda dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque está chegando a hora do seu juízo. A ceifa vai chegar, a foice está aguda. A segunda voz parece denunciar que as grandes estruturas cedo ou tarde serão abaladas. O verso 8 diz que um outro anjo segue ele dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. As grandes estruturas, está dizendo que cedo ou tarde serão abaladas. Essa Babilônia aqui é toda essa estrutura de Constantino para cá que fora construída, e ainda usando a Bíblia Sagrada. Não tem a ver com a igreja católica ou a igreja evangélica somente ou unilateralmente. Tem a ver com tudo que se vai construindo e que se diz: aqui é a minha torre. A torre de Babel. Aquela síndrome nirodiana. Eu tenho que construir uma igreja. É a maior. Dá pena desses pastores que às vezes eu vou pregar em algumas igrejas e a primeira coisa que eles procuram me apresentar é a estrutura da igreja. Como se isso chamasse a minha atenção. Fui pregar um dia em uma, espero que ele esteja ouvindo, para ele entender que eu não me importo com isso. Fui pregar em uma vez, que ele procurou me apresentar, dizer, não perguntei nada, ele falou assim: pastor Ademir, nós temos 1.060 membros aqui. Sabe, as pessoas vivem essas grandes estruturas, que afirmam ser, que dão status social, sabe, que faz com que as pessoas se sintam afirmadas. Essas grandes estruturas que parecem que jamais serão abaladas. Estava vendo agora uma igreja batista nos Estados Unidos, que na década de 60, de 70, a maior igreja dos Estados Unidos hoje está entregue às traças. Não tem nem culto na igreja. Ninguém sequer quer assumir a igreja. Que essa voz está denunciando é que não existe estrutura tão firme que um dia não caia por terra. Não existe convicção que não seja relativizado. E aí, a essa altura, eu tremo
e temo dentro de mim para aquelas coisas que eu julgo, coisas sólidas que dão descanso e repouso à minha alma. Como foi aquele rico insensato que disse: tenho nos meus celeiros tanto alimento, sabe? Está tudo cheio, ó alma, agora ninguém me tira isso. Ninguém vai me proibir de me dar o direito de repousar. Agora essa estrutura que eu tenho é para a vida. E essa segunda voz diz o seguinte: não há estrutura que dure para sempre. Não há sossego que dure para sempre. Do berço à sepultura, todas as estruturas cedo ou tarde serão abaladas. Só uma estrutura ficará de pé. Foi aquela que o anjo, conversando com Daniel, cuja pedra foi arrancada de uma montanha, assim, auxílio de mão, jogou na estátua, esmiuçou tudo. E aquela pedra se tornou um reino que durou para sempre. Sabe de quem que está falando? É daquele que Deus ressuscitou dos mortos. Jesus, o Nazareno, o Cristo sobretudo, que diz que o seu reino será para sempre, e ainda diz amém, está fechado, não haverá outro reino. Eu estou aqui para dizer para você, se por um lado, esses reinos, essas estruturas dos quais nós, ou a grande maioria, se orgulha, vai ser abalado, por outro, eu também estou aqui para dizer para você uma mensagem de esperança. Ainda que o mal se levante com uma estrutura impenetrável para perturbar a sua vida, Deus é poderoso para colocar fim a isto, porque Deus é o Senhor. A terceira voz grita com grande voz a partir do verso 9. Está dizendo, está denunciando que é um perigo você adorar a besta. Ora, é evidente que a Bíblia está falando da besta que subiu do mar aqui. Mas quantas bestas nós não adoramos? Quantas bestas não tomaram o primeiro lugar nas nossas vidas? Essa besta aqui pode ser um filho, essa besta pode ser um trabalho, essa besta pode ser a própria beleza, essa besta pode ser um diploma, essa besta pode ser uma graduação, essa besta pode ser a própria igreja. Está dizendo o seguinte: não adore a besta. Tome cuidado. Para quem você está direcionando a sua adoração? É para o seu emprego? É para o seu filho? É para o que você tem? É para a sua beleza? Você é mulher que fica ali olhando no espelho, dizendo: oh, como eu sou linda, como eu sou assediada. Toma cuidado. É um perigo adorar esta besta. E às vezes a besta é a gente mesmo. Que cara que eu sou, que médico que eu sou, que empresário que eu sou, que dentista que eu sou, que pedreiro que eu sou. Aí vem a quarta voz. Verso 13. Verso 13, estamos chegando no final, estamos chegando na ceifa. Estamos chegando no arrebatamento da igreja, estamos chegando no finalzinho, gente. Chega o momento que essa quarta voz diz que bem-aventurado é quem Deus levar antes do fim. Isso aqui é sério, gente. Você está perdendo seus parentes crentes tão justos. O que a quarta voz está dizendo que ele é mais bem-aventurado do que você que está vivo. Você está me ouvindo esta noite? Está dizendo aqui é que Deus está tirando algumas pessoas para não ver o que vai acontecer. Está dizendo é que Deus está poupando alguns irmãos, levando antes. Eu fico vendo, meu Deus do céu, se o meu mestre Arapuã estivesse vivo, vendo o que está acontecendo hoje. As pessoas sem empatia pelo Evangelho, as pessoas sem fogo na vida, sem avivamento, um marasmo, sabe? As pessoas que não param igreja e pulam dali para cá, tudo machuca, tudo magoa, tudo dói, sabe? Tudo é motivo para se distanciar, meu Deus, gente, que coisa doida é essa? Você entende o que os pastores estão surtando? Tem um que quase toda semana reclama comigo.
deixar essa desgraça, pastor, não mais ser pastor, não. Falei, cuidado, pastor. Cuidado, você vai ferir a rocha por causa desse povo, hein? Não, pastor, não quero, se eu pudesse, eu ficaria sem ser pastor na minha vida, mas não é um não, gente. Tem um que toda semana me liga para dizer isso. Para onde eu vou, eu estou vendo pastores querendo desistir de serem pastores. O ser humano está cínico. O ser humano está perverso. O ser humano está cruel. O ser humano, eu nunca vi. Paulo apontou, já naquele tempo, que o tempo que a gente está vivendo seria o tempo que os homens seriam amantes de si mesmos, cruéis, sem afeição natural, sem apego a Deus, mais amantes dos deleites do que de Deus, cínicos, avarentos, e por aí vai, gente. Eu nunca vi tanta gente avarenta dentro de igreja evangélica. E às vezes parece até que Deus está dizendo amém a esse pessoal, porque às vezes os mais avarentos, os mais apegados às coisas materiais, são os que mais aparentemente prosperam. Eu pensava que eu não viveria para ver o que eu estou vendo hoje, gente. Eu pensava que eu não viveria para ver o que eu estou vendo hoje. Pessoas que entram em culto doido para acabar. Eu nunca vi isso na minha vida, gente. Eu sei que tem dia que a gente não está legal. Tem dia que a gente vem mesmo arrastado. Tem dia que só vem o corpo, porque a alma está lá na cama deitada. Eu sei disso. Mas o que eu estou dizendo é o que está acontecendo. Essa quarta voz diz, olha, bem-aventurados que estão morrendo. Bem-aventurados são aqueles que eu estou levando, porque pensa que eu sou ruim, não sou ruim, não, estou te poupando. Estou te poupando de ver o que vai acontecer daqui a pouco. Aqui, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, vamos ler juntos? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o pastor Aldemir, está escrito aí? Diz quem? Diz o Espírito, para quê? Para que descanse das suas fadigas. Está difícil viver, meu irmão. Está difícil ser justo no século 21. Está difícil ser líder de departamento. Está difícil ser crente. Porque os crentes estão prejudicando os próprios crentes. Eu nunca vi tanta crente falar de crente. O povo sem noção que vive na rede social metendo malho nos outros. Povo que não congrega, povo que não tem relacionamento com gente. Povo que vive atrás de máquina, povo que não se relaciona. Não é todo mundo não, pelo amor de Deus, tá bom? Você vai me chamar de pastor Marreta daqui a pouco. Pastor Aldemir Marreta, isso é título do Clóvis, não é meu não. É, sei que não é todo mundo. Ei, gente, falta de empatia. Mas sabe o que Deus está dizendo? Bem-aventurados aqueles que eu estou levando. Porque o final de tudo, gente, vai ficar pior. É isso que essa voz está denunciando. Eu não quero, mamãe, que a senhora morra. Mas se o pastor James morrer, Deus está fazendo o favor para a Rosiane. Só um exemplo. Está aí, gente. Eu vou fazer um culto fúnebre que envolve um evangélico e que, ao meu ver, morreu salvo. Eu digo, bem-aventurado. Não é, missionária? Tu não querias ir antes? Não queria? Olha lá. Agora, quem podia imaginar que nós viríamos o que nós estamos vendo? Essa é a quarta voz. Aí vem a quinta voz. Foi a que nós lemos. Ele diz, olha, estou levando alguns, agora chegamos no final. Nos dias de hoje. Agora. No daqui a pouco. No amanhã. No que vai acontecer daqui a pouco. O texto sagrado diz o seguinte, aquele que estava sentado com a nuvem. O interessante, gente, é que quando tudo isso está acontecendo, Jesus está numa nuvem sentado com uma foice. Como é que está essa foice, missionária?
A foice está o quê? Afiadinha. Está tanta gente negociando o evangelho eterno, sabe, pensando que as estruturas babilônicas nunca serão abaladas, adorando a besta, lamentando por que aquele crente foi levado, e ele está lá na nuvem, vendo tudo com a foice aguda. E eu poderia acrescentar, sabe o que? Com um caderninho anotando tudo. Eu gosto é assim. Essa aqui é aquela imagem da morte. Gosto é assim, abusadinho. Está lá, vendo tudo. Jesus está aqui, semelhante ao Filho do Homem, sentado numa nuvem, coroa na cabeça, para dizer que ele ainda reina. Olha, parece que está tudo uma bagunça, mas eu estou aqui para dizer que Jesus ainda está com uma coroa na cabeça. Ele ainda reina. Uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. Está lá, só esperando a voz, só esperando a ordem. Vai o versículo seguinte. Outro anjo saiu do santuário gritando. Ele não está simplesmente dizendo, está o quê, irmãos? Está gritando em grande voz para que aquele que se achava sentado sobre a nuvem. E qual o grito que ele dá? Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de, visto, presta atenção nesse detalhe, visto que a seara da terra já amadureceu. Essa voz, por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dada a voz do arcanjo, Deus vai bradar, o anjo vai dizer, Jesus, chegou a hora, mete a foice e traz o que for teu, porque a foice é tua, o juiz é teu, tu que anotaste tudo, mete a foice e traz. E diz o texto sagrado, é onde eu quero chegar, porque a voz falou isso e disse o seguinte, olha, porque a seara da terra já está o quê? Já está madura ou já amadureceu. E aí, talvez explique por que é que será necessário ele fazer isso. Sabe por quê, gente? Porque se deixar mais do que o tempo que tem que ficar, vai o quê? Vai o quê? Apodrecer. E é aqui que eu quero chegar. Ou Jesus volta logo, ou então ninguém que está aqui vai se salvar. Vai apodrecer todo mundo. Vocês estão entendendo? Há uma voz gritando. É necessário que ele venha, porque até os santos, até aqueles que são mais justos, até aqueles que vivem em oração, até aqueles que vigiam o extremo, vão dormir e vão apodrecer. Glória a Deus por isso. Estou aqui para dizer, irmãos, que nós seremos salvos é pela graça de Deus. Agora eu também estou aqui para dizer que a qualquer momento se pode acontecer. E para não te perder, que ele vai fazer cumprir a palavra dele. E também tem uma mensagem de exortação: vigia, para que você não apodreça antes do tempo. E sabe como você faz para não apodrecer antes do tempo? Número 1, não se desligue da videira. Você tem que estar grudado a ela. Você está madurinho dizendo, eu não estou aguentando mais, mas é Ele quem sabe a hora de te tirar. Não se desligue da videira. Não deixe de congregar. Não deixe de buscar comunhão com o Eterno. Não seja um membro deslocado dos outros membros. Caso contrário, você apodrecerá mais cedo do que você pensa. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Você está ouvindo o que essa voz está dizendo esta noite? Tome cuidado e não se desligue da árvore que é Jesus. Porque senão o bicho vai te comer. Vai ser comido de bicho. Número 2, cuidado com as aves do céu. Cuidado com as investidas. Cuidado com o que Ele tem proposto para você. Cuidado com as bicadas dele. Projete aí para mim, por favor.
Gênesis capítulo 15, que eu lembrei aqui agora, eu vou procurando aqui na minha Bíblia. Abraão está desanimado, como muitos de nós aqui. Como quem diz, será que isso vai para frente? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar em algum lugar? Será que eu terei filho? Aí Deus então se manifesta a ele, conta as estrelas do céu, aquele momento deprê que às vezes a gente tem, né? Aí Deus então fala para ele o que vai acontecer. E diz o texto sagrado que Deus propõe no verso 9, que Abraão queria saber como é que faria para tomar posse daquilo. Deus diz, olha, faz aí, verso 9. Deus respondeu, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Ele tomando todos esses animais, o que ele fez? Verso 10, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. E Abraão está ali esperando o manifestar de Deus. Abraão está esperando Deus botar fogo. Abraão está esperando o fogo de Deus descer do céu. Mas o tempo está passando e Abraão não vê nada disso. Diz o verso 11, o que diz? Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão fazia o quê? As enxotava, sai para lá. Você quer levar a minha consciência, você quer estragar o meu plano com Deus, você quer entrar onde Deus não te propôs entrar, você quer bicar minha consciência, você quer estragar minha estrutura. E Abraão fazia o que? As enxotava. É tempo da gente estar enxotando essas aves que estão voando e querendo fazer ninho aqui, na nossa cabeça, colocar coisa maligna e coisa imprópria. Arreda-te de mim, Satanás, porque a minha cabeça é a habitação do Eterno. Se eu não te enxotar, eu serei mais um fruto podre. Terei minhas vísceras expostas precocemente, mas presta atenção, gente, diz o texto sagrado que Deus, de certa forma, demorou. Ele está demorando? Está demorando? Está demorando, gente. Eu, sinceramente, pensei que Deus já teria me tirado há muito tempo. Né? Sinceramente, década de 90, eu vivi com toda a convicção de que Jesus voltaria naquele tempo. Já se passaram mais 20 e tantos anos da década de 90 para cá. 20 não, 30 anos. Então, eu aqui dizendo que ele vai voltar. Verso 12 diz que o sol se pôs. Sabe o que aconteceu? Caiu profundo sono sobre Abraão, grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. É o que está acontecendo, gente, nesses últimos dias. Talvez você entenda porque que Deus está levando alguns para não ver esse momento aqui de trevas densas, acometendo, tomando conta. Aí, verso 13, Deus começa a revelar o futuro para ele, até a morte dele, até o verso 16, aí quando o sol se pôs, verso 17, repete, e sucedeu que posto o sol, e houve densas trevas, e eis o quê? Um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que fez o quê? Passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, o Senhor fez o quê? Aliança com Abraão. Olha, gente, vamos perseverar, porque a qualquer momento, o fogo de Deus vai descer. E Deus vai reafirmar a aliança dele com a gente, vai dizer, fique firme, porque se o homem mudou, eu não mudei, eu ainda estou contigo para atravessar esta noite, e a esta altura, como fruto, como quem pertence a essa seara que está madura, nós dizemos, Maranata,
Ora, vem, Senhor Jesus, antes que as aves me peguem dormindo. E a gente diz: todo o meu corpo, toda a minha consciência está santificada. Me busca dessa terra, porque eu não estou mais suportando. E eu estou aqui nesta noite para finalizar com isso para você. Lute contra essas aves. Lute contra esse sono que te arrebata. Principalmente quando você chegar dentro de igreja evangélica. Eu já estou daqui olhando os 3 dormindo. Eu não sei como é que consegue dormir com uma pregação de Apocalipse, gente. É Deus mandando um fogo mesmo. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Essas 5 vozes estão dizendo o que está acontecendo. E esta última está dizendo: vigia. Não se desligue da árvore. Cuidado com as aves do céu. E entenda que a vontade dele vai prevalecer para sempre. Sabe para quê? Para te poupar. Já viu por que Deus adia alguns planos nossos? Que é para a gente não se distanciar muito da árvore, gente. Gente, nós estamos tão maduros que você não entende que qualquer coisinha vai nos derrubar. Toma cuidado. Eu estou aqui como voz de Deus para dizer para você: estamos vivendo o pior momento da igreja na face da terra. Tem um grupinho dizendo que nós somos a geração eleita. É a geração, me perdoe, mas é a geração, gente, que mais está alheia, apática, tudo de Deus, e não está conseguindo discernir as vozes de Deus. E as vozes estão aí gritando: toma cuidado que a qualquer momento a última trombeta vai tocar e Jesus voltará para arrebatar sua igreja. E no entanto a gente está brincando, gente. A gente está brincando de ser crente, brincando de servir, brincando de avivamento, brincando. E as aves do céu estão só rondando sobre nós, né? Com alguns as aves estão dizendo: esse aí está do jeito que eu quero. Para outros estão cantando aquela musiquinha, né? O urubu está com raiva do boi. Lembra disso? O urubu só gosta do que está morto. Mas o urubu também sabe quando está morrendo, fica lá só olhando. Morre, boi. Cai, fruto. Deixa eu dar uma bicadinha aí, fruto. E ele acelera o processo. Vai lá dar umas bicadas, né? O sanhaço que faz isso, né? Pum. Amadurece mais rápido que o que deveria, apodrece, despenca. E os bichos estão todos lá embaixo dizendo: venha. A terra deu, a terra vai tomar. Aí chega ali aquele fruto lindo, que compunha aquela, semelhante a uma constelação de frutos na árvore. Agora está ali podre, que não serve mais para nada. Não serve para ser comida de bicho. E pessoas, sabe o que fazem quando vem isso? Pisam, passam por cima e não querem nem saber. Vamos tomar cuidado, irmãos. Eu vim aqui para dizer para você que vigia, para vigiar mais ainda. E para dizer para você que a ceifa está perto. A foice está aguda, ele está sentado sobre uma nuvem, ele tem uma coroa, ele domina sobre todas as coisas. Vamos ler de novo e a gente finaliza? Verso 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma o quê? Foice aguda, diga: foice está afiada. E outro anjo saiu do santuário, gritando em alta voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, a igreja: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. O que ele fez? E aquele que estava sentado sobre a nuvem, o que fez? Passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi o quê? Ceifada. Glória a Deus, acabou tudo. Acabou, nunca mais precisarei entrar num templo, porque para onde eu vou não tem templo. É culto de dia e de noite.
E se talvez você não goste de culto, você pode estar pensando, meu Deus, vou ficar no culto dia e de noite. Igual meu filho, pai, igreja de novo, pai. Chegou agora, eu falei, Muri, vamos tomar banho, filho. Vamos para onde, pai? Vamos para um lugar, vamos tomar banho. Para não deixar ele murmurar, não queria que ele murmurasse com Deus, vamos para um lugar. Mas fala, pai, que ele é teimoso. Fala para onde? Eu falei, nós vamos à igreja. Ele, de novo, pai? Domingo nós passamos o dia inteiro na igreja, pai. Falei, filho, de novo, mas um dia vai acabar. Quando a foice for lançada, isso vai acabar. A gente vai estar tão ligadinho com Deus que a gente não vai mais sentir essas angústias de se locomover de casa para cá. Dia e noite, assim. Aguenta um pouquinho aí, irmãos. A foice está aguda, ele tem a coroa e está tudo maduro. Se está tudo maduro, a qualquer momento, tudo isso vai acabar. A pessoa, se acontecesse agora, nesse momento, imagine, se isso acontecesse, você que vai ser salvo e ouvisse um brado, lança a tua foice e ceifa, entre um segundo atômico, isso acontecesse, você saísse daqui, imagine, aí pastor James fica aqui, dizendo, o que aconteceu, meu Deus, cadê a igreja, já pensou? Hein? Já pensou? Você, Raul, fica aí, imagina você fica aí, tua mulher vai, teus filhos, você fica sozinho, chega em casa, aquela cama king só para você. Tem gente que ainda vai dizer, meu Deus, aleluias. Outros vão ver o William Bonner dizendo, olha, aconteceu um negócio na terra, e foram tirados da terra os mais ortodoxos, né? Os mais religiosos, vamos dizer isso, os mais religiosos foram tirados da terra. Esse número era em grande número nas igrejas evangélicas. Aí vem alguém aqui entrevistar para ver quem foi que ficou aqui. Aí pastor James vira o porta-voz da igreja. O que aconteceu com esses aí? Ele vai dizer, olha gente, eu não fui. Só um exemplo, eu não fui. Mas isso aí é o que foi pregado aí numa quinta-feira, que dia é hoje? No dia 24, olha lá que está lá, que foi para o YouTube. Já pensou você olhando esse culto? Você olhando esse culto? Meu Deus, eu estava lá, ele disse que a foice estava aguda e eu não percebi, meu Deus. Meu Deus, eu estava lá, ele falou das 5 vozes, e eu não entendi nenhuma das vozes. Estava doido que o culto terminasse, é um culto longo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu estou de lá dando tchau para vocês. Tchau. Ah, é. Não, você vai. Você vai. Todas as vezes que você vir algum crente justo morrer, você diz, essa aí é a 4ª voz que disse, felizes são aqueles que são retirados da terra, antes de ver o que está para acontecer. Felizes são aqueles que são retirados da terra, antes de ver o que vai acontecer. Eu acho que se Jesus não voltar, nós não teremos mais culto nas igrejas. Eu acho. Quando você vai na Europa, é uma luta para você encontrar uma igreja, gente. Não tem mais culto meio de semana. Algumas poucas igrejas ainda persistem. Pouquíssimas. Não teremos mais igreja para congregar. Escuta o que eu estou dizendo. Eu sei que eu estou dizendo. Não teremos. Não será mais palatável congregar em um lugar. Lembra da pandemia? Que não podia mais congregar? Lembra da pandemia? Eu entrava aqui nessa igreja, via a igreja tão vazia, parecia que tinha acontecido um arrebatamento. Tem templo, tem cadeira, tem ar-condicionado, tem dizimista, mas não tem calor, não tem vida. Sabe o que é isso? Então louve a Deus por você ter uma igreja onde você pode congregar, onde você ainda pode ouvir esses hinos que o Valdo cantou aqui, onde você tem um conjunto aqui que ainda ensaia, que perde tempo ensaiando para chegar aqui e fazer algo melhor para você. Pode até uma vez ou outra cometer um erro. Está saindo aí o som?
Não está saindo? É coisa do inferno mesmo, isso não é possível, gente. Mas tem um grupo de louvor. O Eberson tem muito o que fazer com a família dele, mas está aqui porque acredita que pode colaborar para trazer um pouco de luz e avivamento e calor à sua vida. Vocês pensam que eu, estando aqui, não lido com afronta, com rejeição, com falatórios? Lido. Mas o que eu faço, eu não faço para homem, eu faço para Deus, e é por isso que eu continuo aqui. Porque quem quer que tentar te afastar do ministério, cedo ou tarde sai, e além dele nunca se achar na vida, faz com que você se perca também. Ei, vocês estão me ouvindo, gente? Se é tempo que tudo está maduro, a foice está aguda, não é tempo de brincar, é tempo de continuar pregando o Evangelho.